Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. As pessoas estão chegando, a gente vai dar um minutinho que as pessoas estão chegando. O programa entrou exatamente às 7h30. Então, Boa noite a todos. é um prazer receber todos aqui na nossa casa. Sou Janaína, sou professora de saúde mental da Faculdade de Enfermagem da UERJ e sou enfermeira também do INTO, do Instituto de Traumatologia e Ortopedia. Nós queremos agradecer, né, inicialmente, a direção da Faculdade de Enfermagem, a professora Luísa Mara e o professor Ricardo, por nos disponibilizarem o canal da faculdade para fazermos a nossa live. Essa live ela é organizada pelo Procriar, que é o programa de extensão Saberes e Práticas Criativas em Saúde. Nesse programa de extensão, nós temos 2 laboratórios, o LAIS, pelo qual nós fazemos a nossa live hoje, que é o Laboratório de Habilidades Interpessoais, onde, por exemplo, nós ensinamos a empatia, como se colocar no lugar do outro, como sentir a dor dos nossos pacientes, sem que isso paralise o nosso cuidado. E também temos o LAPIX, o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares, onde temos o espaço de cuidado integral Célia Kestenberg, em que nós atendemos a comunidade com práticas integrativas, com reiki, floral, medicina antroposófica, auriculoterapia, entre outros. A nossa conversa de hoje é porque nós temos percebido que essa pandemia tem trazido muita visibilidade aos profissionais de saúde, e especificamente aos profissionais de enfermagem. Muitos nos chamam de heróis, e isso é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um peso também, porque nós somos apenas humanos. Nós não somos Mulher Maravilha, não somos Super-Homem, não somos de aço. Nós temos nossas dores, nossas angústias, nós choramos com os nossos pacientes quando a gente não vê melhora. Depois de fazer tudo, muitas vezes nós não damos conta e precisamos falar para a gente que tudo bem, não foi possível nesse momento dar conta. Mas também nos alegramos muito quando nós vemos a recuperação, quando nós vemos a alta e quando esse paciente sai do hospital e nos agradece pelo cuidado que foi ofertado para ele. Nós não temos superpoderes, como os super-heróis, mas nós temos um poder do cuidado, que é um cuidado que acolhe, que é um cuidado que alivia as dores, que alivia as angústias. Eu me lembro recentemente de uma paciente que estava com dificuldade respiratória e antes de ser entubada, ela olha para mim, olha para a colega que estava comigo e diz assim: por favor, segura na minha mão antes de eu ser entubada. E nós ali seguramos na mão dela e ela falou para mim: eu vou voltar, me espere que eu vou voltar. E ela foi entubada, ficou alguns dias entubada, recebendo aquele oxigênio por máquina, e ela melhorou. E quando ela sai de alta do hospital, ela olhou para a gente, para a equipe que estava com ela naquele dia, e falou assim: em todo momento eu lembrava de vocês. Eu sabia que eu não estava só. Eu sabia que eu tinha uma equipe cuidando de mim, que tinham profissionais que estavam comigo, e isso me deu força. Então, como isso é importante para nós. E hoje nós vamos falar do curador ferido, porque também nós temos as nossas dores, as nossas angústias. Essa pandemia tem mostrado as condições em que trabalhamos, a falta de recursos materiais, recursos humanos, mostra a realidade em que trabalhamos nos hospitais, nas comunidades, em diversos lugares. E hoje nós queremos conversar um pouco com pessoas que estão trabalhando na assistência de enfermagem a essas pessoas com Covid-19 e saber como elas estão fazendo para vivenciar esse momento.
Então, para começar o nosso bate-papo hoje, eu convido a professora Luana Almeida. Ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência como preceptora da residência de terapia intensiva no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Luana, fala um pouquinho para a gente como é que está sendo viver esse momento no Hospital Universitário Pedro Ernesto na terapia intensiva. Peraí. Então, Janaína, boa noite a todos. Queria agradecer aqui o convite em compartilhar dessa roda de conversa sobre as experiências dos enfermeiros diante dessa pandemia que estamos vivendo, né? O UPI é um hospital referência para a Covid, né? Trazer aqui a nossa experiência, acho que é muito importante, porque a gente vai trazer as experiências de algo novo, que a gente não conhecia, né? A gente não tem ainda certeza dos tratamentos, a gente não tem vacina ainda para a doença, né? A gente sabe como prevenir, a gente sabe que tem que fazer o distanciamento social, a gente sabe que tem que usar máscara, mas ainda existem poucos estudos relacionados à Covid, né? Eu venho de um espaço que é a terapia intensiva, então que lida com a gravidade, né? Com a maior complexidade da doença em si, quando o paciente precisa de uma estabilidade hemodinâmica séria, quando ele precisa de um suporte ventilatório hemodinâmico. Então, o cenário da terapia intensiva, campo prático para os residentes, foi o primeiro CTI Covid do Hospital Universitário Pedro Ernesto, né, com 10 leitos. E nesse espaço, nesse local, a gente experimentou tudo de novo que a gente estava vivendo desde março, que é quando a pandemia, de fato, quando a gente começou a receber os pacientes, né? Então, a construção e a implementação de fluxos diferentes, né, para toda a equipe de saúde, então, por onde entrar e por onde sair, aonde descansar, aonde comer, né, o banheiro que não pode ficar dentro da unidade, a forma como a gente entra na unidade, que tem que se paramentar, como se desparamentar ao sair da unidade, no momento, o tempo inteiro do cuidado, ficar paramentado, e ficar paramentado significa estarmos com capote, né, com as recomendações aí mundiais, né, o capote, a luva de procedimento, uma máscara N95, porque o ambiente ele é todo contaminado, né? Tem muitos aerossóis, um risco grande para a contaminação do profissional de saúde, óculos de proteção, a face shield e um gorro. Isso, de uma certa forma, já dá um impacto, sobretudo na relação interpessoal com o outro profissional também, porque a gente não tem muito aquela expressão facial, já que a gente está todo cheio de máscara, né? E para falar com o outro por conta da face shield e da máscara, a gente tem que falar mais alto, né? Em alguns momentos eu saí do campo com R1, quando eu estava com R1, rouca, porque eu ficava o dia inteiro no campo e eu tinha que falar algumas coisas, orientar, e isso você vai te consumindo também. Então, acho que essa diferenciação de fluxo já faz parte de um novo, acho que para todo profissional de saúde, sobretudo os residentes, né? Eu falo aqui de um espaço de tutora e docente, né, do grupo de 16 residentes de terapia intensiva. Desde março, a gente já vinha instrumentalizando eles para as precauções universais, no sentido de preocupação mesmo com a própria contaminação e com a saúde física e emocional deles. Eles demonstraram bastante interesse em estar na linha de frente, eu acho que é por conta dessa questão mesmo, desse simbolismo que tem, por conta da Covid mesmo, do heroísmo, da gente estar lá, enfim, eles queriam ajudar. Em alguns momentos a gente teve que falar que essa entrada teria que ser com segurança, teria que ser com calma, e eles entraram em abril, os R1, os R2 já desde março, né? Os R1 entraram primeiro numa unidade, estão ainda numa unidade cardio-intensiva, que não era Covid, mas virou
uma unidade considerada COVID no momento em que começou a internar pacientes com suspeita de COVID. Então, os profissionais tiveram que se paramentar e ela teve que ser encarada como uma unidade COVID também. E os R2 permaneceram no CTI geral, já recebendo seu primeiro paciente em março, então estavam muito ansiosos por receber, né, o paciente, enfim, e eles começaram a ver, os residentes do segundo ano, que como era grave essa doença, né, como esse vírus é agressivo, como toda a tecnologia que a gente tem na terapia intensiva muitas vezes não dá conta, como uma extubação nem sempre o paciente fica em ar ambiente, né? Possivelmente ele pode ser reintubado de novo, né? Então, o sucesso num dia pode não permanecer, por exemplo, ao longo da permanência do paciente no hospital, seja na TI ou na enfermaria. Então, eles passaram a vivenciar tudo isso, né? A extrema gravidade, a instabilidade desse paciente, tiveram um contato muito próximo com esse paciente que tem um distanciamento da família, né? A gente não tem visita, não é recomendada visita, até para não expor esse acompanhante, esse familiar, né? Então, pensar em maneiras que esse paciente pudesse se conectar, quando possível, quando ele estivesse acordado, com a família, né? Pensar nessas formas e também lidar com a questão de você ter uma proximidade, ver os sinais de gravidade, de morte, assim, de perto, às vezes de pessoas com uma proximidade de idade com a sua, né? Porque eu acho que, assim, como o UP não tem uma emergência aberta, porta de entrada, a gente recebe muitos pacientes do Sistema de Regulação de Vagas, do CIRGEG, né? Ou pacientes com muitas comorbidades. Mas essa questão do Covid, a gente viu pacientes agravando e indo a óbito nas diferentes faixas etárias. E quando você vê a morte do outro, eu acho que você também... isso mexe um pouco com o profissional de saúde, né? Acho que mexe pouco, não, mexe muito, porque você, de uma certa forma, acho que você se vê um pouco ali também, você reflete algumas coisas da sua vida. A gente tem alguns exemplos, assim, os meninos, as máscaras, né? Elas marcam os rostos. Isso é claro, embora a gente tenha definido tempos de descanso para ficar no setor e retirar a máscara quando sair do setor, mas isso é um pouco inevitável, mesmo a gente recomendando medidas de prevenção, de botar película no rosto e tudo mais, ficam as marcas e você mudar a sua rotina de parar um pouco o seu serviço, ir lá na copa tomar um café ou ir no banheiro, isso não é mais possível quando a gente está trabalhando em terapia intensiva COVID, né? Você tem que sair do setor só naquele horário que foi acordado obviamente, dependendo das condições do plantão, mas naquele horário que foi combinado para você descansar, fazer um rodízio aí com outros profissionais. A gente tem tentado conversar semanalmente com eles, quando a gente está na prática com os R1s ou na supervisão virtual com os R2. E a gente teve 3 R1 com COVID, né? Confirmados, eles confirmaram COVID, e 3 R2, né? Tem um aguardando o resultado. Assim, acho que o maior medo também, assim, não é só a contaminação profissional, mas você levar para a sua casa, né? Você expor a sua família, você colocar em risco a sua família, eu acho que também isso gera angústia, gera medo, enfim, a gente tem medo do desconhecido, né? A gente não sabe exatamente, principalmente eles que estão vendo a evolução da doença, como é rápida, em várias faixas etárias. Então, eu acho que tem essa coisa do medo também, desculpa, de levarmos para casa e contaminarmos os nossos familiares. É uma responsabilidade muito grande, eu acho que é um peso que fica também, que a gente tem que conversar, tem tentado conversar com eles semanalmente nos encontros virtuais.
Uma coisa que me chamou a atenção, assim, falando de exemplo, né, se der tempo eu falo de outro, mas conversando com os R2, falando que a gente ia fazer a live, que ia conversar sobre as vivências, né, no campo da terapia intensiva, no atendimento ao paciente com a Covid, e uma coisa que marcou um deles foi que um paciente, ele tinha sido estubado, né, um senhor já, e ele disse para a residente do segundo ano, assim, que o maior desejo dele era comer uma maçã, naquele momento. E aí, ele já estava, naquele dia, começando a se alimentar com comida pastosa, porque quando o paciente tira a sonda, é toda uma progressão para ele aceitar a dieta, não broncoaspirar, não engasgar, né, para ele chegar até a comida normal que a gente come, né? E aí, ele queria comer uma maçã. E aí, ele já estava comendo uma comida pastosa. E ela foi para o almoço dela. E lá no hospital, as unidades, assim, depois da pandemia, a gente passou, até por conta dos restaurantes estarem fechados na Redondeza, a gente passou a ter comida no hospital, né? Chegar comida para a gente no hospital. O hospital providenciou isso para os profissionais. E nas unidades de comida, a refeição é levada no setor. Então, quando ela saiu e ela foi comer, qual foi a surpresa dela? Que a sobremesa era uma maçã naquele dia, né? E aí, quando ela voltou do almoço, que o horário do almoço também é um pouquinho aumentado, até para dar um descanso para esse profissional, quando ela voltou do almoço, ela levou a maçã, porque, obviamente, é uma maçã super higienizada, estava dentro de um saquinho plástico, não sei o quê. E aí ela conversou com a enfermeira da possibilidade, com a nutricionista, de dar essa maçã para ele, visto que ele tinha, naquele dia, retratado o desejo de comer uma maçã, né? E possivelmente ele não estava com muito tempo sem sentir esse gosto na boca, né? A sensação de mordida e tudo mais. E ele comeu a maçã, né? E isso, ela disse que deixou assim, que ela ganhou o dia, que ela ficou muito feliz. E quando ela retratou isso, no grupo, pra gente, eu fiquei, nossa, muito feliz, né, com o exemplo dela, com essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, e ver que o cuidado na terapia intensiva, eu acho que qualquer unidade de saúde, não é um cuidado só técnico, só o cuidado de lá funcional, fazer um curativo, né, é um cuidado da escuta, é um cuidado de você olhar a expressão do paciente, é um cuidado de você ver a postura que ele está no leito, o olhar, o semblante, quando ele fala da saudade da família, o que é possível da gente fazer, o que podemos fazer naquele momento, é possível pegar um celular e fazer um contato com a família e fazer um FaceTime com ele ou não, enfim. Então, a gente fica muito feliz e orgulhosa de ver que ela teve essa iniciativa e que ela viu cuidado na terapia intensiva, na UTI, para além dos procedimentos técnicos da tecnologia, que é uma coisa que fascina muito os novos enfermeiros, né? Então, assim, eles chegam à residência de UTI e os professores já sabem todas as fases, mas eles chegam muito ávidos por toda a tecnologia, né? Embora a gente fale que cada coisa tem seu tempo. E nesses encontros virtuais, quando a gente percebe, de fato, em alguma situação, medo, angústia, incertezas óbvias que são super compreensíveis nesse momento que a gente não tem. Quando vai acabar a pandemia, a gente não sabe. Quando é que a gente vai deixar de receber pacientes Covid na UTI, a gente não sabe. São muitas incertezas. E quando a gente vê que é necessário um suporte maior, especializado, a gente tem encaminhado os residentes para o plantão de escuta da Faculdade de Enfermagem, do projeto da professora Célia, professora Janaína, professora Alexandre, enfim, que tem acolhido os residentes de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito respeitosa, delicada, enfim, fazer com que eles encarem toda essa situação de agravamento, de morte, de enfrentamento da doença mesmo, e de mudanças nas suas rotinas de pessoais, né, que você, como profissional de saúde, a gente tem mais risco ainda de contaminar a família, então, mantendo esse distanciamento, mudando todas as rotinas, nem sempre isso é fácil.
Os residentes ficaram em plantão de 12 por 60 a partir da pandemia, conforme acordado no núcleo docente assistencial da residência. Então, eles trabalham um dia, 12 horas, e folgam 2. Até o momento está acontecendo dessa forma. E 12 horas de terapia intensiva, quem já fez sabe como é. Né? Já é muito pesado, né? A gente sai com as pernas doendo muito, né? Se não for com meia elástica, nossa, muita coisa. Muito desgastante. Isso já em tempos normais. Em tempos de Covid, isso se agravou, principalmente no início, né? Porque era uma adaptação de rotinas. As pessoas... Era tudo muito novo, não só para a enfermagem, mas também para a equipe multiprofissional. Então, isso tudo gera desconforto, né? E gera dúvida também. Quantas vezes eles vinham e se referiam a nós e nem sempre a gente tem as respostas que eles esperam que a gente tenha, né? E é muito bom quando o professor consegue dividir isso com outro professor ou com o próprio preceptor, né? Que a gente não tem resposta para tudo. E outro exemplo que a gente tem também de uma residente que teve a mãe, no início, né, da pandemia, a mãe dela foi positiva para Covid, a mãe dela teve que internar na terapia intensiva por conta, enfim, dos exames laboratoriais e de toda a situação, para melhor acompanhamento. E, assim, embora tivesse um protocolo do Ministério da Saúde naquele momento, que foi no início, né, de uso da cloroquina em pacientes graves, na ventilação mecânica, enfim, mediante assinatura do termo de consentimento da família, isso é muito novo para todo mundo, né, inclusive para a própria família, se é já novo para o profissional de saúde, e ela reportou a nós, né? Ela não conseguia visitar a mãe, e ela falava com a médica pelo telefone, que eu acho que com certeza gera maior angústia, e ela veio nos perguntar se indicava o uso da cloroquina para a mãe. Isso é uma questão muito delicada, né? Isso envolve uma avaliação mais geral do paciente, quando a gente não tinha ainda todas as informações, e nós colocamos para ela essa questão, que ela deveria perguntar para a médica todos os riscos e os benefícios, conversar na família dela, até porque eu acho que essa decisão também não tem que ser de uma pessoa só, né? Tem que ser compartilhada. Mas foi uma situação em que a gente, da terapia intensiva, os professores, a gente não teve muita resposta para dar, né? A gente até fez uma atividade com os residentes de júri simulado, os R2, que a gente mandou alguns artigos a favor e outros artigos contra o uso da cloroquina, e eles meio que debateram ali o uso da cloroquina, porque eles também queriam entender, né, toda essa questão, todo o risco-benefício em relação ao medicamento, e foi muito bacana, porque eles amadureceram em relação ao medicamento, ao R2, que estavam preparando, administrando isso em alguns pacientes na terapia intensiva. Então, quando a gente faz um cuidado também, a gente tem que entender o porquê desse cuidado, né? E como a questão da cloroquina era muito nova para todos ali na terapia intensiva, então pacientes com outras patologias já fazem uso, mas na terapia intensiva a gente não usava tanto, né? Foi uma coisa nova. Então, trazer essa discussão para o campo do grupo, com os professores, enfim, um debate bacana em cima da ciência, eu acho que também traz um conforto para eles, né? Que assim, o que eu estou fazendo? Como age o medicamento que eu estou administrando, né? Já que ele está tanto na mídia, tem tantos prós e contras, deixa eu entender ele melhor. E eu acho, e assim, a gente tem incentivado muito eles a participarem das lives, até do nosso projeto de extensão, para falarem das suas experiências. A gente tem divulgado muito, minha irmã, tem divulgado muito outras lives falando não só da terapia intensiva, do cuidado ao paciente crítico, mas também de outras lives relacionadas ao Covid, para mostrar para eles que eles não estão sozinhos, né? Que todos os medos, angústias, desconfortos, incertezas
Isso é natural, isso é normal que seja passando, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Notas técnicas do Ministério da Saúde que mudam, assim, no início, sobretudo, mudaram muito rápido, e a gente tinha que mudar alguns fluxos e treinar as pessoas de novo e orientar as pessoas de novo. Então, o que era ontem não tem que ser feito da mesma forma hoje, porque já foi publicada uma nota técnica, enfim. Então, a necessidade de atualização contínua também, isso tudo, eu acho que faz a gente refletir muito na nossa prática, né? E eu acho que essa questão da Covid também traz uma coisa, assim, que é a questão da valorização da enfermagem, né? Do papel social do enfermeiro, né? Do grande papel que ele tem no sistema de saúde e do grande papel do Sistema Único de Saúde no Brasil. Assim, a relevância dele, a importância dele. Nós recebemos, assim, praticamente todos os leitos de terapia intensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Luana, desculpa, já acabei? Já passou um pouquinho. Tá bom. Eu sei que você tem muita coisa para falar e está ótimo. Então tá bom. Passa a palavra. Péssimo esse papel de interromper, mas não tem jeito. Não, eu acabei não vendo aqui Nada, está ótimo. Mas pode encerrar, fecha o seu pensamento, sem problema. Assim, eu falei que a procura foi grande por UTI, né? Por leito de UTI. Então, a gente espera ter contribuído para a melhora de alguns pacientes. Nem sempre, como eu falei, nem sempre aquele paciente que tira o tubo, ele vai ficar sem o tubo até a sua alta. A gente teve paciente que foi reintubado 3 vezes, tá? E você acha que o paciente vai melhorar e você chega no plantão seguinte, ele está entubado, ou então você chega no plantão seguinte 3 dias depois e ele não está mais ali, né? Um paciente jovem, de 30 e poucos anos, enfim, e que compartilha das mesmas ideias que você, que às vezes você pode trocar uma ideia, pode bater um papo. É a questão que a Célia falou, de segurar a mão e de dizer, muitos deles eles pedem, às vezes eles falam, né? Eu não quero ser entubado, porque se eu for entubado, eu não sei se eu volto, né? Uhum. Então, você lidar com essa situação emocional também do paciente, né? Não é simples, né? Uma coisa não é fácil, é complexo, né? Eu acho que de todas as complexidades que tem o ambiente da UTI, a questão da vivência da Covid, nossa, acho que vai deixar grandes aprendizados, vai deixar marcas também, vai deixar dores pelas perdas, né? Mas também vai deixar um grande legado, um grande aprendizado. Acho que o trabalho em equipe, né? Da comunhão por um bem maior e mostrar que a gente não tem controle de tudo, né? Uhum. Assim, o profissional de saúde é muito formado para essa questão de salvar vidas, né? A gente tem uma dificuldade já em tempos normais de encarar a finitude, assim, mesmo que ela já vá mostrando sinais nos monitores da diminuição da frequência cardíaca ou da saturação, ou de febre contínua, mostrando que a infecção está generalizada. Você já vai percebendo isso, né? Quando o paciente está chegando perto do fim, ou quando ele não tem mais perspectiva mesmo de sobrevida ou de um bom prognóstico quando ele entra em cuidado paliativo. Mas essa questão do Covid, eu acho que dá um impacto pela questão da rapidez do agravamento e da agudização do quadro, né? E era isso. Eu acho que é isso. Ok, Luana, ótimo. Tem vários elogios aqui na live pela sua fala. Nós não vamos abrir, né, para debate pelo tempo, mas quem quiser deixar a pergunta no chat, depois a gente responde, a gente se compromete a responder a cada um. A gente tem vários elogios falando da sua fala, dos desafios, né, que a sua fala traz. Sim. Nossos colegas, professores da faculdade estão aqui colocando, alunos, ex-alunos também aparecendo, muita gente aqui comentando sobre o que você falou, né? E acho que você falou muitas coisas importantes, e uma das coisas que eu vivencio também, né? A gente tem vivenciado como enfermeiro, é que a gente vive uma morte potencializada, né? A gente vive a morte nos nossos colegas de enfermagem,
Nós vivemos a morte nos nossos vizinhos, familiares, e a gente vive a morte dos nossos pacientes. Então, isso não é fácil. Não. É uma situação que a gente vive muito diferenciada, como você falou, de um quadro que evolui muito rápido, né? Nós temos as marcas, que você falou, as marcas da máscara N95, da Face Shield, do óculos que a gente usa, e é uma coisa impressionante, quando a gente bota a máscara, quando a gente se paramenta, na mesma hora, é instantâneo, dá vontade no banheiro, beber água, e você não pode. É uma coisa tão simples que a gente está falando, mas você precisa se segurar para não beber água, é uma necessidade básica. E é importante você ficar naquele momento para cuidar do seu paciente. Então, são reflexões muito importantes que você traz, Luana. Sinto te cortar, né? Nada! Mas nós teremos outros momentos para você poder falar um pouco mais da sua experiência. Muito obrigada, Luana, pela sua fala. Obrigada a vocês pelo convite, enfim. Tá certo. Vou passar agora a palavra para nossa ex-aluna querida, Tainá Azevedo, que é residente de saúde da família pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Tainá, seja bem-vinda. Compartilhe com a gente, né, um pouco aí da sua experiência como residente na clínica da família. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a professora Célia, a professora Janaína pelo convite. É bom se sentir em casa, né, ex-aluna. Então, eu venho trazendo uma experiência um pouquinho diferente, né, porque eu estou no cenário da atenção primária. É o meu primeiro ambiente de trabalho, porque eu me formei e já emendei na residência direto. Então, a minha residência é da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né, da prefeitura, mais vinculada com a UERJ. Então, minha parte teórica é toda pela universidade. E como é que a gente está lidando, né, com essa era do Covid? Eu sou residente do 2º ano, então eu tive o 1º ano de residência em saúde da família propriamente dita, atendendo paciente, promovendo a saúde, tendo toda a autonomia que o enfermeiro tem na saúde da família, né? A consulta de enfermagem que a gente tanto é gigantesca. E até para mostrar para o paciente, né, que a gente não é o doutor, nós somos enfermeiros, e bons enfermeiros, por isso que a gente consegue consultar, prescrever o que está no nosso protocolo, enfim. E agora em março, né, quando a gente eu, por exemplo, retornei das minhas férias, como residente do 1º ano, eu volto chegando junto com a pandemia, junto com o Covid-19. E nisso é um cenário muito diferente do que a gente viveu esse tempo todo. Porque o que acontece, né? Atenção primária, a gente tem essa questão muito próxima, né? O vínculo, a gente está literalmente na casa da pessoa, diariamente. Sendo já visita domiciliar, seja por contato, vai no território, dá oi para um, fala com o outro na rua, pergunta como é que tá o pai, a mãe, a criança. A gente atende todo mundo, né? Eu brinco que a gente atua desde a concepção até a morte, realmente. Porque chega investigação de óbito para fazer, a atenção primária é um mundo que nem eu conhecia tão bem antes de virar residente. Então, a gente não tinha o hábito, por exemplo, como a professora Luana citou, a questão do EPI, ele é muito menos utilizado na atenção primária. A questão de estar o tempo todo de máscara, a gente nunca havia passado por isso. A máscara em momentos específicos, né? A gente vai fazer uma coleta, a gente vai fazer um curativo, aí a gente se paramentava. Até então, nosso paramento era jaleco. Né? Basicamente, a gente vivia de sol de jaleco para visitar o paciente. A gente conseguia fazer toda a nossa rotina normalmente, né? Fazer nossa visita domiciliar, ir no território fazer busca ativa de algum paciente, vacinar no território sem grandes constrangimentos. Então, quando a gente chega no meio da pandemia, é uma questão totalmente nova, principalmente para o R1 que chegou. Eles chegaram e já caíram nesse mundo totalmente diferente, tudo diferente do que a gente viveu. E o residente do 2º ano, na saúde da família, ele entra mais numa questão de liderança, de comando da equipe. A gente sai um pouco da linha de frente ali, de atender muito, né? 1º ano a gente atende mais. Atende criança, atende gestante, atende hipertenso, diabético, para a gente entender realmente como que é o fluxo.
E no segundo ano a gente retrai um pouco. A gente vira o líder da equipe, a gente fica mais na coordenação do cuidado. Então, ter que coordenar uma equipe. A minha unidade hoje ela tem 6 equipes e minha equipe tem 4 ACS, são cerca de 3.500 cadastrados. Eu trabalho atualmente em Irajá, que é um território que tem uma cobertura maravilhosa de saúde da família. Nós somos um bairro com uma cobertura muito grande. E mesmo assim, a minha equipe pega um território também muito grande. Então, as minhas 4 microáreas dos meus ACS, assim, ter que comandá-los no meio da pandemia foi muito difícil, né? Ter esse posicionamento de eu tenho que me demonstrar tranquila para passar tranquilidade para eles. Porque eu sou meio que agora como R2 junto com o meu preceptor, mas a referência da equipe. Então, não é muito difícil falar para eles no início, eu não estou com medo. Eu estava com medo, assim como eles. Bem no início, eu fiquei sintomática. No final de semana, eu acordei na segunda-feira já com febre, com dor de garganta, com dor de cabeça. E isso já foi motivo de susto. E eu fiquei afastada 14 dias, conforme era o protocolo, né? Como a professora Luana falou, o protocolo muda o tempo todo. E na atenção primária era a cada 2, 3 dias. A gente recebia um novo fluxo. E esse fluxo já deixava a gente louco. Um dia bota a máscara cirúrgica, um dia bota a N95, um dia oferece a N95 para o agente comunitário, um dia não. Enfim, isso deixou a gente bem louco. E ficar 14 dias afastada da minha equipe foi pior ainda. Ali eu tentava, mesmo sabendo que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que repousar, que eu tinha que, enfim, seguir as recomendações médicas. Eu também estava muito preocupada de como eles estavam, de como estavam os meus cadastrados, de como estava a minha equipe ali na unidade. Depois, posteriormente, eu consegui fazer o meu teste, deu negativo. Foi que a gente classifica na atenção primária como síndrome gripal. Graças a Deus, né? Não era Covid. Mas na unidade nós tivemos muitos funcionários positivos para a Covid. Uma equipe que fica logo uma sala ao lado da minha, inclusive, foram cerca de 4 ou 5 funcionários dessa equipe que positivaram para o Covid. Então, isso gera medo, isso gera angústia em toda a unidade. Então, ter que tranquilizar esse profissional é muito difícil, né? Porque os nossos agentes comunitários de saúde, eles trabalham ali muito diretamente no monitoramento, principalmente de gestante, crianças menores de 2 anos, pacientes portadores de tuberculose, pacientes vivendo com HIV e AIDS. E a gente não pode desassistir totalmente essa população, porque são nosso grupo prioritário ali. Então, como demonstrar para eles que, olha, eu preciso que a visita domiciliar ocorra, mas se você puder ficar do lado de fora, ali no portão, já está ótimo para mim. Se você puder ligar e saber, isso também vai contar. A gente adaptou o nosso processo de trabalho realmente. Nisso, com as mudanças dos fluxos que a prefeitura foi mandando, a nossa unidade também foi modificando a forma de atender. Nós conseguimos... Minha amiga mandando aqui o coisinha. Residente junto comigo. Nisso, a gente teve que mudar alguns fluxos ali da unidade. Lá na clínica, nós criamos uma outra porta de entrada só para pacientes com sintomas respiratórios. Nós criamos a equipe de resposta rápida. Então, a residência foi participar também, principalmente o R2, pelo R1 ter acabado de chegar e não entender muito. Então, a gente tem a equipe de odontologia que fica na entrada da unidade, já com uma paramentação, e eles são o primeiro contato, né? Se o paciente chegar ali se queixando, tô tendo febre, tô tendo tosse, enfim, qualquer sintoma respiratório ou que possa vir a ter suspeita de Covid, essa pessoa já não adentra pela porta principal da unidade. Ela já é direcionada para entrar pela lateral da clínica. A gente deixou uma entrada só para isso, e nisso ela vai encontrar uma equipe, que atualmente é composta por um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde e um médico. Com o tempinho, a gente também conseguiu adaptar nosso espaço, a gente tem um espaço maior para atender esses pacientes. E o paciente, se chegar na unidade também sem a máscara, ele já vai receber a máscara lá na frente, e quando ele chega até a equipe de resposta rápida, ele já chega com a máscara. Isso a gente já faz os primeiros sinais vitais, consegue colher a história dele, ele passa pela avaliação do enfermeiro e a avaliação do médico. Infelizmente, na atenção primária, a gente também não, com o desmonte todo que o SUS teve,
que afetou muito a atenção primária, a gente acaba não tendo tanto recurso. A gente não tem o recurso que a terapia intensiva tem, muito pelo contrário. A gente tem o básico do básico do básico. Então, todo dia, quando a gente abre a sala que a gente chama de sala do Covid, né? O enfermeiro é responsável por fazer um checklist, a gente confere, a gente tem algumas medicações de emergência, nós temos os nossos fluxos visíveis, assim, profissional, na parede mesmo, se acontecer alguma coisa. A gente foi treinado por várias semanas pela nossa gerente para isso. Chegou a um ponto de atenção primária ser treinada para ter que entubar um paciente na clínica da família. E até isso é difícil até para o profissional médico, porque ele não está mais habituado, muitos já trabalham há muitos anos na saúde da família, então ele não está mais habituado a fazer uma intubação. Então a gente foi treinado, capacitado para isso, coisa que eu jamais imaginei que eu seria capacitada para atuar ali numa intubação no meu ambiente de trabalho, que não é propício para isso, né? A gente não tem toda essa instrumentação, enfim. A gente também foi treinado para lidar com uma parada cardíaca, com se o paciente parar ali na nossa frente, no âmbito do Covid, o que faz, como faz. Eu, por ter vindo da UERJ, né, nosso campo de prática é no Hospital Souza Aguiar, então as meninas, né, Jerusa e Liana, podem confirmar isso, parada, a gente atuou em milhares, muitas paradas, e eu lembro muito disso, né, de eu sempre falar para os professores, olha, eu quero saúde da família, eu fico muito nervosa de estar aqui, tá? Olha, eu chorava depois da parada, se o paciente não voltasse, aquilo para mim me acabava. Mas as pessoas falam, Tainá, você tem que passar por aqui. E hoje eu vejo que faz maior sentido, né? Tipo, caramba, eu treinei parada lá e hoje, bem ou mal, eu já atuei. Então, eu sou uma das primeiras escaladas para atuar. Lá na unidade, a gente tem, então, esse fluxo, né, de atendimento. Sempre que possível, a gente está reunindo os nossos ACS, nossos técnicos, equipe de enfermagem, equipe médica, junto com a gerência, para a gente sempre repassar esses fluxos. Isso é o tempo todo bem detalhado para todo mundo. A questão da parada, né? Agora, a gente quase toda semana relembra como que é esse fluxo. A unidade, a gente não tem o desfibrilador, o DEA, que seria muito indicado, né, na atuação da parada, em alguns momentos, se for um ritmo chocável. Então, a gente foi treinado até para conseguir o DEA na clínica da família ao lado da nossa. Então, o nosso acesso está pronto, está preparado, treinado. Chega uma pessoa desmaiada, o que ele tem que fazer? Ele sabe que ele tem que correr para a clínica ao lado e pedir o DEA. Então, até isso, né? A gente vive numa... Atrás a gente teve um caso que uma alvoroço, essa correria, pega o DEA, faz isso, faz aquilo, acabou que, graças a Deus, não era Covid, a menina tinha uma infecção urinária muito séria, mas a gente teve que agir rápido. Particularmente, né, sou muito adepta às práticas integrativas desde a época da graduação, por questões pessoais mesmo, de somatização, de crise de ansiedade, eu fui recorrer às práticas integrativas como uma forma de me ajudar, que me ajudaram muito. Super usuária do Elia Kastenberg, desde que ele não existia, né? Que nós tínhamos só as salinhas pequenininhas lá para atendimento de reiki. Eu, as alunas que sempre estavam lá participando, depois que o espaço abriu foi melhor ainda. Como residente, continuo usufruindo desse espaço. Então, eu gosto muito, né, do reiki. Eu não sei praticar o reiki, mas eu recebo o reiki. Então, isso é uma forma que está me ajudando a enfrentar a pandemia. O Procriar, a gente fez uns grupinhos no WhatsApp. Então, 2 vezes na semana, e tem esse envio de reiki pela Tatiana, que é uma facilitadora. Então, todas 2 vezes na semana eu vou lá e coloco meu nome. Então, eu recebo reiki, é uma forma que eu me adapto bem, eu gosto do reiki, eu acredito. Então, eu acho que isso cuida muito bem da minha saúde mental. Eu também sou praticante de aromaterapia. E com isso, eu consegui levar a aromaterapia para quase a minha unidade toda. Eu comecei lá com meu difusorzinho, com minha essência, e eu sempre botava na sala. Antes mesmo da pandemia existir.
E as pessoas me perguntavam o porquê do cheirinho bom na minha sala. E eu falava que assim, ó, toda vez que você entrar na minha sala e sentir esse cheirinho bom, eu tô ansiosa. Então, é o cheirinho que me acalma. É aromaterapia. Então, isso foi gerando uma coisa assim que a sala até tá cheirosa. A minha equipe é a equipe que tem a salinha cheirosa, porque a Tainá põe um cheirinho lá que relaxa. E nisso, quando eu fui perceber, tipo, um monte de pessoas entraram no mesmo site, compraram seus difusores, suas essências, e estão praticando aromaterapia também. Mesmo sem saber um pouco o que é, mas pesquisando na internet qual essência alivia um pouco, qual essência acalma, e as pessoas estão se adaptando, né, a isso. Lá na unidade, a gente também teve acesso, né, uma médica que faz parte da nossa equipe, conseguiu que a gente participasse do projeto Alivia Arte. É um projeto destinado para enfermeiros, não, profissionais de saúde, na verdade, que estão atuando na linha de frente da pandemia, seja na atenção primária, seja na rede hospitalar. E nisso a gente conseguiu fazer um workshop de respiração, de práticas de respiração. A nossa gerente foi super adepta à ideia, ela perguntou, né, quem gostaria de participar, e acho que 99% da nossa equipe quis participar. Então, a gente se organizou para tal, num dia específico. Nós separamos 2 turnos, para a gente pudesse estar ali, né? Enquanto uma galera faz a prática, a outra segura a unidade. Porque os casos não iam parar de vir e tudo está funcionando, né? Além da equipe de resposta rápida que a gente tem para os casos de Covid, consulta de gestante de crianças menores de 1 ano se mantiveram, a nossa sala de imunização continua funcionando a todo vapor, exames laboratoriais, enfim, tudo que a atenção primária faz, as coisas principais nós continuamos mantendo nossa rotina. Então, a gente conseguiu se organizar para a equipe conseguir, né, todo mundo ter seu tempinho de relaxamento, de prática de respiração, e o feedback foi maravilhoso. Eu já, por gostar muito, sabia que eu ia adorar e que ia realizar a minha prática ali totalmente concentrada, enfim. Mas a gente conseguiu separar cada um na sua salinha, dividindo 2, 3 por sala, tentando manter, né, o distanciamento. Mas a gente conseguiu realizar isso. Foi um workshop de cerca de 4 minutos, mas que os profissionais saíram muito relaxados. E hoje, né, conversando, assim, eles falam, não, olha, eu uso isso em casa. Eu ensinei aquela prática de respiração para o meu marido, para o meu filho. Oi. Mais um minutinho aí para fechar sua fala, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, a gente conseguiu, né, essa prática de respiração lá na unidade. E acho que, assim, tá todo mundo conseguindo agora. Parece que a pandemia, os casos, pelo menos, os atendimentos estão reduzindo. E a gente conseguiu, né, através das práticas integrativas, levar um pouco mais de saúde, né, de levar saúde mental, um bem-estar, para quem está na linha de frente, numa área que não é tão vista pela mídia, mas a gente está lá também batalhando contra o Covid. E é isso. Obrigada, Tainá. Que bonito e que orgulho, né? Ver nossa ex-aluna falando e falando tão bem. Como é bom, né? Vários comentários aqui, Tainá, de professores falando isso também. Que bonito ver Tainá, fala da Francis, que bom ver Tainá mostrando que, apesar dos desafios, a UERJ contribuiu com essa grande profissional. A Vanessa também diz, lindo ver ex-alunas participando. E realmente é um orgulho para a gente, né? Poder ver isso. Tá conversando com ex-alunos que estão juntos conosco na prática, né? Tainá trouxe uma fala muito importante, falou de estratégias que nós temos, né? Que nós podemos, estratégias pessoais que nós temos para lidar com esse momento, né? No caso, Tainá trouxe as práticas integrativas, workshop que fez, né, na Clínica da Família, que são possibilidades, né, que nós temos para estarmos melhor, para nós ficarmos bem nesse período, né? A gente sabe que é um período muito difícil, em que todos nós temos enfrentado muitos desafios nos nossos ambientes de trabalho, né? E é importante, né, como enfermeiros, que a gente busque estratégias, recursos
pessoais para poder estar lidando com esse momento, né? Que bom, Tainá, que você conseguiu aí levar para a sua equipe também. Muito obrigada aí pela sua fala. Vou falar aqui alguns comentários aqui do chat que estão me mandando o zap. Você não fala o que eu escrevi, então deixa eu falar aqui alguns comentários das pessoas que estão aqui escrevendo. Francis diz tema muito importante. Caroline também comenta, estou aqui. Marcos Sérgio diz que é um assunto muito relevante, parabéns aos organizadores. A Vânia Santos fica muito orgulhosa de assistir as companheiras enfermeiras num debate tão importante. Pela primeira vez, os profissionais de saúde são valorizados. O Tom diz, ótima noite a todos. Caroline fala 2014.1, turma das meninas aqui, muito bem representada, orgulho de vocês. Pessoal do INTO aqui falando, os familiares, parabenizando, agradecendo por compartilhar, né, essa experiência, falando que essa discussão está ampliando muito os horizontes. A Laila falou, porque muito orgulhosa da irmã Luana Almeida, de falar de um assunto tão importante nesse momento. Parabéns, Luana. Então, muita gente aqui falando, a Sara, falando do debate, que é de grande importância. Marcos Desoli falando quantos desafios na fala da Luana. Suzana parabenizando a todo mundo. E, assim, Vanessa dizendo excelente fala, nos emocionamos com a fala dos residentes. Vivian está por aqui, Helena, Alexandre Vicente, Salo está por aqui, Milena Santiago está adorando. E, assim, são muitos comentários falando desse assunto, né, que nós estamos falando com pessoas que estão vivendo esse momento, né? Então, passar agora a palavra para a Jerusa. A Jerusa, que é enfermeira, também da mesma turma da Tainá e Liana, que é enfermeira do Hospital de Campanha, no Maracanã, Rio de Janeiro. Jerusa, pode abrir seu microfone, você está com a palavra. Boa noite para vocês, né, para todos que nos assistem. Ouvindo agora? Pode. Peraí, aumenta aí. Boa noite. Então, muito difícil, né, falar desse momento, porque assim, logo assim que eu saí da faculdade, eu tinha como perspectiva um emprego que me treinasse, né? Me treinasse, né? Me mostrasse aos poucos o que uma enfermeira deveria fazer, né? E não foi assim, né? O meu primeiro emprego foi no hospital de campanha. E foi no hospital de campanha, no CTI, né? A gente sabe que o CTI é um setor bem grave, né? Embora eu trabalhasse já como técnica em CTI, mas ser enfermeira é diferente. A gente tem uma responsabilidade maior, né? E no começo de tudo, o que me preocupava era a minha família. Como seria, né, esse esquema de distanciamento que a gente ouvia muito pelos noticiários, e muito apegada à minha família. E distante da minha me fazer mal, né? E eu pensava assim, como eu vou cuidar dos outros se eu não estou sendo cuidada bem, né? E começou a conversar a respeito disso, eu conversei com a minha família,
e eles também não queriam esse tal distanciamento. Então, a gente chamar um esquema em que eu chegasse, deixasse as minhas coisas lá de fora, fosse direto para o banho, né? Para que não colocasse a minha família em risco. E isso foi feito. Agora, assim, já no hospital de campanha, eu tive tem tido muitos desafios, né? Que um deles foi chegar lá e encontrar muita gente sem experiência, inclusive eu, né, como enfermeira, mas assim, eu já tinha vivência em hospital, né, a vivência hospitalar, mas a maioria não tinha essa vivência hospitalar. E coordenar isso também é um grande desafio. Mas a equipe, a gente vê que tem muito interesse em aprender, em querer se dar o melhor, né? E isso também tem ajudado. Mas dentro da gente é um mix de emoções, né? É a alegria de ter o primeiro emprego, de estar atuando como enfermeira, ao mesmo tempo é um medo que surge, né? E também a tristeza, né? Como cada uma falou, que a Lu principalmente, né? Que às vezes a gente vê o paciente sendo entubado, fica aquela expectativa de que ele vai ser estubado um dia e vai sair dali. E às vezes não acontece. Então a gente tem que balancear esse sentimento, né? Os nossos sentimentos, e também da equipe, né? E a equipe tem muito, assim, jovens, né? São pessoas de 18, 23, né? E eles querem vida, né? Querem ver vida, como todos também queremos, mas eu acho que é bem complicado ver alguém falecer. Ele, às vezes, fala, poxa, eu dei tudo de mim e ele faleceu. Mas, assim, infelizmente, ou felizmente, né? Nem tudo está nas nossas mãos. O que a gente pode fazer, a gente faz, que é cuidar do paciente, né? Dar o nosso melhor no cuidado. E às vezes a gente cobra muito da gente nisso, né? Porque muita gente fala, os heróis, como já foi citado também, os heróis, né? E nós não somos heróis, nós somos humanos, né? Nós sentimos. E nós não temos só apenas a nossa profissão, a gente é completa, a gente tem família, a gente tem outros problemas. E quando a gente entra num hospital para cuidar de alguém, a gente tem que fixar o nosso pensamento no cuidado. E tem também a questão de quando a gente vai para casa, pelo menos eu tento não carregar o que aconteceu no hospital para dentro de casa, né? Para também não prejudicar a minha família, né? Deixar o ambiente que era para me deixar mais leve ficar pesado também. Comento algumas coisas, mas o que tem me ajudado também é comentar com os meus colegas de trabalho, é ter contatos também com outras pessoas, porque eu percebo que muita gente, quando entra nessa campanha de ajudar, de curar, de assistência ao Covid, as pessoas que vivem sozinhas, né? Elas ficam sós, não tem uma equipe de ajuda, não tem um grupo de ajuda, né? E eu acho que se torna um fardo muito pesado, né? Às vezes, nós mesmos colocamos um fardo muito pesado em nós a respeito disso. Mas quando temos que pensar que o que temos que fazer no máximo é o quê? O cuidado, né? O nosso cuidado, um cuidado de excelência. E o que me ajudou também, Tainá, foi lá no Souza Aguiar, né? O estágio da gente lá no Souza Aguiar ajudou muito, né? No tempo de faculdade, né? Tantas coisas que a gente fez lá que hoje eu estou fazendo lá no hospital, né? E uma das técnicas, assim, quanto tempo você trabalha como enfermeira? Eu falei, primeiro emprego. Aí, seu primeiro emprego? Eu falei, mas assim, a UERJ em si é muito no nosso de hoje, né? Tanto na assistência básica,
como no hospital. Em geral, a Covid tem mexido muito com a estrutura de cada ambiente de trabalho, né? Como a Tainá nem imaginava que poderia estar entrando numa parada no ambiente de trabalho dela. E para a gente também é um desenvolvimento, né? Desenvolvimento da saúde, em saber que o paciente, ele mesmo estando numa assistência básica, ele pode acontecer uma parada e pode ser assistido da forma que está sendo assistido agora. Para mim está sendo uma experiência muito boa também. Eu não pego assim a assistência do Covid como um peso. Muitas coisas boas acontecendo bem. É um crescimento profissional, um crescimento pessoal, né, que tem me levado a refletir muito sobre muitas coisas, né? E o que eu tenho falado que não devemos levar o peso para nosso coração. O que podemos colaborar, o que podemos fazer, a gente deve fazer. E se não tiver sucesso, infelizmente não está em nossas mãos, né? Infelizmente não está em nossas mãos. Então é isso. Espero, né, que essa pandemia passe em breve, né? E que cada um esteja melhorando, né, a sua assistência hospitalar, assistência básica, e que a saúde cresça, né? As pessoas levam a saúde a sério mesmo, né? E é isso que eu tenho para falar agora. Parabéns, Jerusa, pela sua fala. É muito bom ouvir você falando, né, sobre a sua experiência no hospital de campanha. E você fala uma coisa que nos afeta mesmo, né? Os nossos limites, que é possível para a gente fazer, né? O limite do humano, né? Como você colocou, né? A gente não tem como fazer o que é impossível, né? Nós temos que cuidar com excelência. É isso que nós ensinamos e é isso que nós vemos, né, fazer, né? E a gente cuida com excelência quando a gente faz o que tem sentido. E quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente estudou para fazer, né? E tem muitas vezes que a gente não dá conta. E é importante a gente olhar e dizer assim, eu não dou conta de tudo mesmo. E não tem como dar conta. E tudo bem se não dá conta às vezes. A gente investe tudo o que é possível num paciente e a gente não consegue. E isso, às vezes, gera muitas frustrações, né? Mas é entender que tem uma parte que a gente não tem controle, que não é possível. Jerusa, aqui as pessoas comentaram aqui sua fala, o professor Alexandre, ele fala boas palavras, Jerusa, o Marcílio diz, isso aí, Jerusa, sabe o que fazer. Raíssa comenta, é muito difícil cuidar de alguém quando nós não estamos bem. Francis também fala que, sim, Jerusa, isso é um grande desafio, saber que estamos inteiros no cuidado, mas ao sair do trabalho, deixar os que nos substituem continuem e seguir nas outras dimensões de nossa vida. Muito bem, Jerusa, somos cuidadores, verdade, Jerusa, boas palavras, realidade. Então, muitos elogios da família e dos amigos, né, de trabalho, né, reconhecendo, e como é importante isso, né, o reconhecimento pelo nosso trabalho e pela valorização do que a gente faz. Jerusa, muito obrigada pela sua participação, que orgulho ver minha ex-orientanda falando. Obrigada, Jerusa. Vou passar agora a palavra para Liana. Liana é enfermeira de hospital de rede privada, representando a rede particular de assistência aos pacientes com Covid. Liana, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite.
Gostaria de dizer que se hoje eu sou enfermeira intensivista, eu tenho gratidão ao UERJ, que fez com que eu me apaixonasse pela área, os professores da área da terapia intensiva, desde o 6º período, criando a gente para um dia que a gente se tornasse intensivista. Então, a minha gratidão começa por aí. Essa noite eu queria trazer 2 falas, uma como profissional e uma como paciente. No começo de abril, eu fui diagnosticada com Covid-19. O começo para mim foi bem difícil. Começa que quando você tem que sair para o hospital já é todo um processo, você tem que. Você vê os profissionais muito receosos, eu ainda tive bem no começo da pandemia, né? Eu comecei com sinais e sintomas no final de março, início de abril eu recebi o diagnóstico. Para mim, eu tive muito receio com relação à contaminação da minha família. Meu pai, que está até me assistindo hoje, se disponibilizou a me levar ao hospital, e aquilo me deu muita tristeza de ver meu pai de máscara, de ver ele assim distante, a gente conversando distante, e o receio de que ele fosse contaminado também, toda a minha família, meu esposo. E aquilo para mim foi muito ruim, foi uma experiência muito ruim. Quando eu sentei de frente com o consultório médico, o médico a 1 metro de distância de mim, e ele falou: olha, você tem todo o indicativo de Covid, a sua tomografia está alterada, aquilo não me fez bem. Mas eu acho que foi uma experiência única para que eu pudesse me colocar no lugar dos pacientes que eu viria a cuidar. Até muitas vezes um procedimento que era rotineiro, que foi que é coletar uma gasometria. Quando eu passei pela experiência de ter que coletar uma gasometria em mim, foi horrível. Então, assim, eu pensei, caramba, às vezes a gente não tem noção que a gente fala para o paciente, é só uma picadinha, e na verdade não é uma picadinha, dói bastante. E aquilo fez muita diferença na minha prática profissional daí para frente. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa unidade semi-intensiva e numa unidade fechada de CTI. Na unidade semi-intensiva, quando começamos com tudo isso, cada dia era um protocolo diferente. Chegou uma semana que nós tivemos que fazer tivemos que fazer 4 treinamentos de paramentação. É o que a Tainá falou, contemplou assim muito a minha fala. Põe máscara cirúrgica, não põe máscara cirúrgica, N95, é face shield, não é face shield, porque o protocolo estava mudando no Ministério da Saúde para a gente também. Então, a gente tinha que adquirir um conhecimento absurdo para se atualizar o tempo inteiro com relação às coisas que vinham para a gente. Como líder de equipe, como enfermeiro na posição de gestor de equipe, foi muito complexo. A minha equipe, no começo, tanto de um como de outro, tinha muito receio de entrar. Quando eu comecei a receber os primeiros casos suspeitos, eles olhavam para mim: Enfa, o que a gente faz? Calma, gente, a gente se paramenta, a gente entra e a gente dá assistência para o paciente. E aquilo foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a perceber um certo pânico na equipe, entendeu? E eu tinha que me acalmar, eu tinha que pôr as coisas no lugar para fazer com que a equipe tivesse um bom rendimento e tivesse uma assistência de qualidade aos pacientes. E depois disso, nesse meio tempo, eu fui convidada para trabalhar numa terapia intensiva de fato, então eu fiquei me dividindo entre os dois. E na terapia intensiva, eu já tive um outro olhar, assim, pacientes graves, pacientes gravíssimos, que me forçaram a adquirir um conhecimento em pouquíssimo tempo, e eu me vi no meio de uma equipe multidisciplinar discutindo, calculando PF com fisioterapeuta, e a gente vai pronar e não vamos pronar, e esse paciente tem hemodinâmica para isso, não tem. Então, assim, em 2 meses a gente teve que adquirir um conhecimento teórico que eu acredito que a gente não tinha, e isso fez bastante diferença também. Mas eu acredito que, para mim, eu sempre entrava na terapia intensiva e fechava os olhos e falava: eu preciso ser um instrumento na vida dessas pessoas, porque eu acho que todo o conhecimento que eu tiver não é o suficiente. Então, eu sempre fazia, sabe, aquele pedido assim: eu preciso ser usado, eu preciso ser um instrumento na vida dessas pessoas, porque foram missões muito difíceis. E muitas vezes chegava para a gente: olha, vamos pronar aquele paciente, e a gente tinha que ter todo um cuidado. Essa questão que a Luana levantou com relação à paramentação não parece, mas é extremamente complexo. Num dos hospitais que eu trabalhava, a gente ficou restrito a um lugar para se alimentar, e aquilo foi muito esquisito. A gente botou o apelido no lugar de casa de vidro. A gente ficava ali e a gente só podia sair do setor para ali, para comer, e voltava.
E aquilo para mim foi bem diferente, porque a gente tinha liberdade de sair, tirar nossa hora de almoço, ver o sol. Eu adorava sair do meio do plantão, ver um solzinho, e eu não via mais o solzinho, e aquilo foi uma sensação bem esquisita. A gente teve que se adaptar com isso. E eu acho que, para mim, me mudou muito como pessoa por conta dessas situações que eu vivi com os pacientes. A Luana falou que passou pela experiência de segurar a mão de um paciente numa intubação. Eu passei por essa experiência também. Da paciente estar saturando 74, 73, você vê a saturação caindo e aquele processo todo de pega tubo, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Aí a paciente com os olhos muito arregalados, cheio de lágrimas, eu parei e falei, não, olha, segura aqui para mim, vai resolvendo essa questão aqui, porque eu preciso dar assistência à pessoa. Não é uma máquina que está ali que eu vou entubar, não é. É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Por mais que a gente diga para ela, olha, você entrou em insuficiência respiratória, a gente precisa vir com o processo de intubação, a pessoa não sabe, muitas vezes, o que é intubar? Só vai botar um tubo na minha garganta, e aí, depois disso, eu vou voltar, eu vou ficar acordado? Então, eu parei, conversei com ela, expliquei o que iria ser feito, segurei a mão dela, e dali aquilo foi muito impactante para mim, porque te traz a realidade do fato de você estar lidando com pessoas, do fato de você estar lidando com pessoas que têm necessidades, que têm sentimentos. Muita gente tem a visão de que a terapia intensiva é fria, é até certo ponto cruel, quando na verdade os intensivistas são pessoas que choram e choram muito. Por trás da máscara, sabe Deus quantas vezes a gente derramou lágrimas pensando, tipo, como eu sou impotente de não conseguir dar tudo que aquela pessoa precisava. O fato da paramentação também, a Luana comentou sobre as marcas no rosto. No começo, nós tivemos muitos colegas com muitas lesões no nariz, na face, e nós depois conseguimos proteções para o rosto, mas no começo nós ficamos lesionados também, estafados em muitos sentidos. E eu queria trazer como experiência, assim, de enfrentamento, a palavra equipe. Eu acho que eu não tinha possibilidade eu não tive a possibilidade de enfrentar, como a Tainá falou, com relação às terapias e tal. Para mim, não foi essa oportunidade, mas a oportunidade que eu tive foi a equipe. A gente olhar um para o outro e falar, vai, me conta como é que você tá. Pô, cara, hoje eu não tô bem, aconteceu isso, aquele paciente mexeu comigo, aquele paciente lembrou meu pai. Eu acho que esse processo de identificação com a família também, em alguns pontos, foi muito forte da gente olhar e falar, pô, tal paciente me lembra minha mãe, tal paciente tem a idade do meu pai, ou trabalhar com um paciente jovem, você perder um paciente de 20 e poucos anos. Então, esse processo de identificação também foi muito forte, e como equipe a gente sentava, a gente discutia, a gente se abraçava, e aquela ali foi uma maneira muito forte de enfrentar toda essa questão da pandemia. E eu acho que o que reconfortava muito a gente também é quando nós tínhamos a sensação que a gente venceu uma guerra. Na terapia intensiva que eu trabalho, nós tivemos um caso assim de uma paciente gravíssima que ficou em ECMO, uma paciente que assim não tinha um prognóstico bom, mas recentemente essa paciente saiu do hospital andando, teve alta. Então, assim, aquilo para a gente ver o vídeo daquela paciente saindo foi surreal, não teve explicação, sabe? Então, eu acho que nós pegamos muito esses casos pontuais em que a terapêutica foi bem sucedida, para que nos gerasse força e falasse, poxa, se a gente conseguiu aquela paciente aqui, esse aqui a gente vai conseguir também. E acho que isso também foi uma forma de enfrentamento. Mas, assim, a gente tem muita clareza de que isso é o momento que nós estamos vivendo, que em algum momento isso vai passar, que em algum momento nós vamos voltar à normalidade, mas uma palavra de esperança que eu tenho e que eu penso eu tive a experiência de um paciente que nós assumimos o plantão e ele estava muito deprimido, e na passagem de plantão a gente discutiu, poxa, a gente podia tentar fazer uma chamada de vídeo com a família daquele paciente, porque ele está muito deprimido, foi um paciente que esteve gravíssimo, chegou para mim na semi-intensiva, tracostomizado ainda e tudo mais. E a gente, beleza, hoje, conforme der no plantão, a gente faz uma chamada com a família dele. E aí eu passei visita de manhã e tal, e falei com ele, seu fulano, na parte da tarde eu vou tentar entrar para ver se eu consigo fazer uma chamada de vídeo com a família do senhor hoje, tá bom? Ele ficou assim, fez até uma expressão diferente, na hora eu não consegui identificar se ele estava feliz, se ele estava surpreso.
E aí, beleza. E no fim da tarde eu entrei, pedi o número da família dele, e aí ele começou a chamada com a família assim: minha filha, essa noite eu chorei muito, eu estava muito sozinho, e eu pedi muito para Deus que eu só precisava ver a minha família. E aí, hoje de manhã, essa enfermeira entrou aqui no meu quarto, eu não consigo ver o rosto dela, mas os olhos dela estavam sorrindo para mim. E ela disse para mim que hoje eu ia ver vocês. Então, para mim, ela foi um anjo de Deus na minha vida. Cara, aquilo para mim foi surreal, porque embaixo da máscara eu tava chorando pra caramba, mas eu percebi, assim, a nossa importância. Eu acho que isso trouxe muito a realidade do que é a enfermagem. Acho que as pessoas não tinham noção do qual é o papel do enfermeiro. Tá bom, o enfermeiro cuida, mas cuida como? E aí eu acho que aquilo trouxe, esse foi o desfecho para mim de mostrar assim, como o enfermeiro cuida. O enfermeiro administra medicação, blá, 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 mas eu acho que é muito além disso. O enfermeiro percebe necessidades humanas básicas, assim, que é a necessidade dele, assim como a Luana falou de comer uma maçã, meu paciente só precisava ver a família dele para ter um pouco mais de esperança, entendeu? E aquilo foi crucial para mim. E numa forma de tentar retornar e agradecer a todos os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, eu acabei puxando o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação para o nivelamento do estresse desses profissionais e tentar mostrar para a sociedade de alguma forma, quando esse estudo for publicado, olha, foi por isso aqui que nós passamos. Muitos profissionais estafaram, muitos profissionais tiveram crise de ansiedade, muitos profissionais, até a taxa de absenteísmo pode ter subido bastante, porque os profissionais não estavam sendo cuidados nesse sentido, entendeu? Alguns ainda tiveram alguma forma de apoio, outros não. Até esses hospitais de campanha, com uma excelente medida, mas eu conversei com muitos colegas que se sentiam muito estafados também. Então, eu quis trazer isso para o meu projeto de pesquisa, que era uma outra coisa, mas acabou se tornando essa questão, numa forma de trazer um retorno à sociedade e poder mostrar, olha, foi por tudo isso que nós passamos, mas nós estamos vencendo. Então, assim, eu termino a minha fala falando que nós estamos quase lá. Acho que nós estamos em boa parte do caminho, nós conseguimos vencer muita coisa. Perdemos alguns colegas, inclusive, mas estamos conseguindo, dentro do possível, reverter essa situação. E logo, logo vai passar. Linda fala, Liana. Como é bom, né? Assim, eu estou ouvindo aqui Tainá, Jerusa, Liana falando, e é tão interessante a gente ver assim, o ciclo da vida, né? Os nossos alunos nos ensinando, né, Luana, Célia, dando uma aula aqui para a gente na prática, né? De empatia, de cuidado, de uma enfermagem que ouve o que é inaudível, que atende às necessidades que não estão tão claras, mas ela atende. E é muito bom saber que a gente participou da formação de vocês, que nós podemos contribuir com a formação de vocês, né? E que hoje vocês estão na prática, nos representando, cuidando, né? Eu também estou na prática e eu vejo exatamente isso, Liana, assim, que é muito mais que um cuidado técnico, né? Eu gosto muito de uma fala que a Cristina Loyola diz que a profissão de enfermagem ela é pautada na permanência. Quando todo mundo vai embora do plantão, a enfermagem é que fica. Ela não é uma profissão de visita, ela não vai lá, visita o paciente e vai embora. Ela permanece ao lado do paciente. E foi isso que você colocou na sua fala brilhantemente. Muito obrigada, Liana, por compartilhar suas experiências conosco. Vou agora passar a palavra para a professora Célia Kestenberg, para fechar a nossa live. Ela é professora adjunta de saúde mental da Faculdade de Enfermagem, minha parceira no trabalho, coordenadora do programa de extensão Procriar. Seja bem-vinda para compartilhar conosco suas sábias palavras a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Bem, obrigada, Jana. Boa noite a todos. Obrigada, vocês estão aí compartilhando desse momento com a gente.
desse espaço que a gente abriu para conversar um pouco sobre esse assunto, e estou muito confortável com minhas ex-alunas queridíssimas todas, não é? Fiquei muito emocionada com a fala de cada uma. É bom falar por último e é ruim, porque a gente fica muito, vai se emocionando, e aí você até muda algumas coisas na própria fala, né, a partir de vocês, mas enfim. A proposta é que eu falasse um pouco sobre uma estratégia que a gente vem usando na UERJ, que é o plantão de escuta. Mas antes de falar do plantão, né, o que a gente vem fazendo, eu queria falar um pouco do que vocês já trouxeram, que é a respeito do tema que nós estamos trazendo, que é o curador ferido. Né? Vocês falaram muito sobre esse curador ferido o tempo todo. Né? E é verdade, o vento que venta lá, venta cá também. Né? E é por isso que a gente fica tão mobilizado com o sofrimento humano. E só que eu acho legal a gente poder pensar o seguinte, e vocês tocaram nesse lugar também, de que ferida nós estamos falando? Tem feridas que elas estão cicatrizadas. Então, são cicatrizes e que eu tenho uma lembrança da cicatriz. Então, isso é muito importante, porque se eu tenho uma cicatriz, é algo mnemônico, quer dizer, eu me lembra-me de que eu tenho um sofrimento, mas está cicatrizado. Então, quando eu encontro com esse paciente ou com essa pessoa que precisa da minha ajuda, eu vou atuar utilizando a sensibilidade afetiva. Porque eu estou com uma ferida fechada, bacana, então eu vou ser sensível diante do sofrimento do outro. Vocês trouxeram isso. Mas tem uma outra ferida que ela pode estar aberta. Vocês também falaram disso. Se essa ferida está aberta, especialmente agora, como foi muito bem falado por vocês anteriormente, do que está acontecendo nessa pandemia, é que muitas feridas que estavam fechadas, elas estão se abrindo. Porque a gente não sabe onde é que nós estamos, onde é que nós vamos parar. Então, se eu tenho uma ferida aberta, eu já não tenho uma lembrança. E o sentimento que vem para mim, o que acontece comigo, o que gera em mim quando eu encontro alguém em sofrimento, é que gera em mim vulnerabilidade afetiva. É diferente de sensibilidade afetiva. Então, eu estou vulnerável afetivamente. Eu acho que isso é extremamente importante conversar com vocês sobre isso. Né? Começar essa conversa falando, olha, nós estamos vulneráveis, mas nós somos sensíveis. Então, se eu tenho a sensibilidade afetiva, eu sou capaz de ir até ao encontro daquela pessoa que está em sofrimento, eu vou levar o meu sentimento genuíno para ela, vou demonstrar esse sentimento para ela, eu vou compreender de verdade, afetivamente, o que está acontecendo com aquela pessoa. Só que eu volto para a minha cognição e eu consigo compreender o que está acontecendo de verdade com ela, porque cognitivamente eu consegui fazer uma separação entre quem sou eu e quem é aquela pessoa que está em sofrimento. Quem faz a separação entre eu e ela é a capacidade cognitiva que nós temos de ter a consciência de mim mesma e a consciência do outro, que é a autoconsciência e a consciência do outro. Então, se eu tenho a sensibilidade afetiva, eu sou capaz de fazer isso. Então, quando eu volto para mim, eu, profissional, sou capaz de, daqui do meu lugar de profissional, cuidar daquela pessoa que está precisando da minha ajuda. Porque eu fui capaz de discriminar eu e ela. Então, a Jerusa falou uma expressão que eu escrevi aqui, balancear as emoções. Exatamente isso, eu sou capaz de balancear as emoções. Perfeita a sua expressão, Jerusa. Porque quando eu encontro a dor do outro, se eu estou sensibilizada com a pessoa, mas sou capaz de retornar para mim, eu faço uma regulação das emoções. E aí, do meu lugar de profissional, eu cuido daquela pessoa afetivamente e efetivamente e assertivamente também. Então, eu utilizo todas
As habilidades sociais que eu aprendi quando eu fui me formando, assertividade, habilidades empáticas, eu aprendi automonitoramento, eu aprendi uma série de habilidades sociais que eu coloco em prática naquele momento. As habilidades técnicas, que foi o que a Eliana falou. Eu preciso ter habilidades técnicas muito bem mesmo, na fala da Luana, na fala da Tainá também. Eu tenho as habilidades técnicas, mas eu preciso ter as habilidades sociais, as habilidades interpessoais, para eu poder cuidar daquela pessoa de maneira efetiva, e meu cuidado será um cuidado efetivo. Ocorre que, se eu estou com a minha ferida fechada, mas se eu estou com a ferida aberta, eu estou vulnerável. E quando eu vou até ao encontro da pessoa que está precisando da minha ajuda, mas eu estou muito vulnerável, como acontece nesse momento, muitos de nós está muito vulnerável, eu vou ao encontro de uma vulnerabilidade e eu estou também vulnerável. Evidentemente que nesse momento em que eu vou, eu corro o risco de ficar no sofrimento do outro também. E eu entro em sofrimento. E eu posso misturar os sentimentos. E eu me embolo nesse momento. Mas o que está acontecendo é que nós estamos sendo chamados para sermos os heróis. Né? Os heróis, as heroínas. E a gente tomou isso como uma verdade também, de certa forma. E a gente meio que acreditou nessa possibilidade, sim. E muitas vezes nós acreditamos, sim. Eu tive esse momento, e tenho ainda esses momentos também, que eu acredito que eu sou capaz de muitas coisas. E sou. E não sou. Ocorre o seguinte, quando eu estou nesse espaço, é porque de verdade é interessante que eu estou utilizando algo assim muito legal que a gente faz, que é o altruísmo. Nós somos muito altruístas. Em algumas pesquisas que eu fiz mais para trás, 2006, 2008, por aí, nós percebemos o quanto que a equipe de enfermagem é muito altruísta. Então, como nós utilizamos o altruísmo, eu sou capaz de cuidar daquela pessoa e me deixando de lado um pouco. Mesmo estando com uma ferida aberta, eu sou capaz de ir lá e cuidar daquela pessoa. Ok, eu sou capaz de fazer isso até um certo ponto. Tem uma coisa muito importante. Aqueles que não são capazes de fazer isso, eles não são menos heróis, não. Só para deixar claro. Alguns de nós não é capaz de fazer este movimento tão altruísta. O que a gente faz, que a gente se defende antes. Quando eu encontro uma ferida aberta, uma ferida e a minha está aberta, e que fica nesse movimento de muita emoção, que não regula a emoção, porque não vai a cognição, fica aqui na emoção, o que eu faço é esquiva, eu me afasto desse sofrimento, por defesa. E aí nós somos chamados, por vezes, de frios. Na verdade, a gente não é frio. A gente está em sofrimento imenso. E como a gente não dá conta, o nosso ser nos ajuda e fala, sai fora. E a gente sai para poder cuidar de maneira somente mais técnica, porque a gente não dá conta. Mas é possível que alguns de nós vai enfrentar ainda assim, com a ferida sangrando, vai lá por altruísmo e faz o cuidado. E algumas vezes dá certo, sim. Só que o altruísmo é como aquela cor magenta, que a gente não sabe que ela é um contínuo. A gente não sabe onde é o rosa e onde é o magenta, a gente não sabe muito bem. Então, esse altruísmo ele vai aumentando, 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 até que chega um ponto em que ele se transforma. Ele já não é mais altruísmo, é autossacrifício. E quando eu estou em autossacrifício, o que vai acontecer comigo? Eu vou cuidar mal, porque eu já estou começando a me sacrificar. Mas ainda assim eu continuo. Eu vou no autossacrifício e muitos de nós acabam fazendo isso. Eu vou no autossacrifício cuidando daquelas pessoas ainda assim. E quando chega a aumentar o autossacrifício demais, dizem as pesquisas que trabalham com essa questão de empatia, altruísmo e autossacrifício, quando aumenta demais, o fio puxa demais, chega uma coisa chamada raiva disfuncional. O que é a raiva disfuncional? É quando a raiva ela é muito boa, ela é agressividade, faz com que a gente vá, enfrenta. Mas quando a raiva está demais, eu começo a sentir o sofrimento em mim.
Aí vem a crise de ansiedade. Aí vem o estresse que está aumentado. Eu começo a ficar uma irritabilidade excessiva. Eu não consigo dar conta. Eu começo a esquecer. Eu perco o foco. Pronto, aí eu não sei nem onde eu coloquei o celular. Eu não sei nem mais como colocar a máscara. Eu não sei mais fazer isso. E fala, está acontecendo alguma coisa, está com Alzheimer. Não, não tem nada disso acontecendo. Eu cheguei ao ponto máximo de exaustão, porque eu não dou conta. Eu acho que isso é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. A gente ter essa clareza de que, sim, nós não somos heróis nem heroínas, mas, por vezes, por formação, a gente acaba passando um pouco do limite, porque a gente quer de verdade ajudar, como vocês falaram. Meu Deus, me faça instrumento para ajudar essas pessoas agora, de alguma maneira. Só que, por vezes, eu não reconheço que eu estou precisando de ajuda. E, às vezes, quem vê isso é meu colega, é meu familiar que começa a perceber. Então, acho que isso é muito importante que eu deixe assim, essa clareza do que a gente percebe. E é isso que acontece com a equipe de enfermagem, que ela fica, né, lidando o tempo inteiro nesse balanço, né, o tempo todo. E é claro que, nesse momento, as emoções não têm mais controle, não existe um controle, como disse a Jerusa, um balanceamento das emoções, isso não tem mais isso. E aí entra, assim, o plantão de escuta, que é uma estratégia que a gente utiliza na faculdade de enfermagem. Esse plantão, eu vi agora há pouco, Vânia Santos, é uma professora, não sei se ela ainda está por aí, mas é uma professora da UERJ, né, aposentada, e esse plantão de escuta data de 89, vê que o negócio é antigo, vocês nem eram nascidas ainda. Então, 89, nasceu o plantão de escuta. Como é que era isso? O internato de enfermagem, nós começamos no internato de enfermagem, que para algumas pessoas que podem estar assistindo a gente falando aqui, o internato é uma modalidade de estágio supervisionado da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Os alunos ficam de segunda a segunda, porque tem sábado, domingo, feriado, dia santo, isso não tem folga. E naquela época, então, nós, professores, também ficávamos de plantão, sábado, domingo, feriado, dia santo, todos os dias tinham os plantões para nós também, né? E começamos a perceber que alguns alunos traziam muitas demandas emocionais e sociais que dificultavam o cuidado, dificultavam o processo ensino-aprendizagem. Então, assim, o que fazer com esses alunos? O que está acontecendo com esses alunos? Até alunos muito bons, e que a gente via que o rendimento do desempenho dele, né, estava caindo. Então, decidimos implantar o seguinte: ele tinha que assinar a frequência, todos os dias assinava com a gente, lá a frequência às 7 horas da manhã, nós tínhamos uma sala do internato, lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Tínhamos uma sala, temos ainda, né, sala, enfim, do internato, e aí ficavam os dois professores. Um professor ficava lá na frequência e tal, tinha um cafezinho, ele podia chegar, tomar um café, né? Aí o aluno chegava, assinava a frequência. Aquele aluno que tinha alguma questão, que não estava bem, que queria conversar, e bastava dizer, eu queria conversar um pouco. Então, o segundo professor saía com o aluno para uma outra sala, que a professora Vânia Oliveira Santos dizia que era a tal da salinha sentimental. Ela vai para a salinha, brincar, é a salinha sentimental. Porque a gente ia para aquela sala, e ali o aluno podia conversar, e a gente tinha uma atitude empática com aquele aluno. Não era para escutar e levar para algum lugar, dizer, não vai levar para lugar nenhum, ficava exatamente ali, onde estava. Que era para saber o que estava acontecendo com ele. Então, ele podia, como eles brincavam, ia desabafar, ele podia falar, ele vai fazer a catarse, né? E falava o que estava acontecendo com ele. Muitos dos nossos alunos do internato ainda é assim, mas naquela época era muito mais ainda. Eles moravam no Rio de Janeiro, mas a família não era do Rio de Janeiro, por exemplo. Era de Campos, Campos Goytacazes, era fora, inclusive, Saquarema, Itaperuna, enfim, muitos alunos estudavam no Rio, mas eram de fora. E ele vinha para cá e tinha um negócio chamado não pertencimento, porque ele não se sentia pertencendo a lugar nenhum. Porque no internato, eles eram 30, 40 alunos na turma, até o 7º, 8º e 9º, não era mais 30, 40. São 5 alunos. Dos 5, você coloca 2 ali, 3 ali, aí fica 2. 2. Um da enfermaria, outro. Peraí, eu estou sozinho. Então, não tem mais turma.
E isso, para ele, era muito complicado. Então, ele que sentia, por exemplo, né, dentro, ele se sentia muito sozinho. Então, muitos alunos traziam essas questões. Outros era, por exemplo, eu nunca cuidei desse jeito, eu tô com medo de morrer, porque ele estava lá cuidando de adolescente, e ele era um adolescente também. Então, eu tinha medo. E aí ele faltava. Outro, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem todos os dias. Então, ele faltava. Aí eu, mas o aluno tem bolsa. O que ele faz com a bolsa? Ele ajuda a família dele. Mas você só vai saber disso, por exemplo, se você sentar com esse aluno de maneira empática e ouvir o que está acontecendo com você de verdade. Que você tem faltado, que você e ele começa a falar. E muitas vezes o aluno saía dali, ia para a enfermaria, era uma outra pessoa. Alivia, professor, eu estou tão aliviada agora. Ainda bem que eu pude falar. Eu falei o que está acontecendo. Então ele podia ter um espaço em que ele podia trazer o seu coração, trazer o que estava acontecendo de verdade com ele, e a gente ouvir aquele aluno e não fazer nenhum tipo de julgamento. E o que eu posso ajudar? O que pode ser feito? E muitas vezes a gente encaminhava para os diversos lugares e setores que precisava ajudar. Então, começou no internato. E a gente depois, então, expandiu na mesma época para a residência também, a gente ajudava a residência nessa mesma época, e a gente não leva para a faculdade de enfermagem toda essa experiência, e os alunos passaram a graduação toda da faculdade de enfermagem, e os residentes, eles passaram a ter o plantão de escuta disponível para eles. Agora, com a pandemia, nós estamos todos, né, fora da universidade. Então, o que nós fizemos? Decidimos, então, abrir o plantão de escuta online. Vamos ver como é que isso funciona. Abrimos o plantão de escuta, e nesse momento, então, funciona da seguinte maneira. Nós abrimos para os alunos, para os residentes, para a pós-graduação da UERJ, da Faculdade de Enfermagem, e para a Policlínica Piquet Carneiro, os profissionais de enfermagem da Policlínica Piquet Carneiro. Então, tem um professor, no caso aqui a Jana, já fiquei também, a Jana está hoje nesse espaço de receber o telefonema da pessoa que está interessada em ser ouvido por nós. E aí tem uma equipe de professores da saúde mental, que nesse momento tem um grupo, que é o Alexandre, a Jana, eu, Célia, a Edna, Olivia e o Elias. Estamos nós, né, num grupo de WhatsApp. Então, quando ela recebe o telefonema, atende o que está acontecendo, ela encaminha para esse grupo, e um de nós, então, pega o telefone da pessoa, faz contato, primeiro por mensagem, pergunta se gostaria que fosse, qual horário seria mais adequado para a gente conversar, enfim. E aí nós vamos conversar, seja por telefone, por áudio ou vídeo, geralmente eles preferem vídeo, e a gente então faz uma chamada de vídeo e começa a atender essa pessoa, né? E é interessante porque, qual é a proposta do plantão de escuta? É você poder justamente acolher essa pessoa no sofrimento que ela traz nesse momento. Vocês acabaram de falar de todo o sofrimento que acontece quando você está cuidando das pessoas que estão com Covid-19. Começa pela paramentação, que é outra paramentação. Depois é um conhecimento que eu não tinha, que eu tive que aprender em pouquíssimo tempo. Depois a minha família que está em casa, e eu não sei se eu levo esse vírus para minha casa. Depois é que eu chego na minha casa, eu tenho que fazer uma série de paramentações para poder entrar e começar a conviver com as pessoas. Afora o medo que eu tenho de contrair também esse vírus. E eu vejo, não só a minha família, mas vejo também muitos profissionais que trabalham comigo serem acometidos pelo vírus, e muitas pessoas perdendo os colegas de trabalho. Então, essas pessoas, quando elas vêm para nós, quer dizer, seja o aluno graduando que nos procura, o residente ou esse profissional, eles chegam com esta demanda. Então, eu preciso prestar atenção, e é interessante porque, assim, a gente tem que ouvir o que a pessoa está falando, prestar atenção, acompanhar o que ela está falando, a modulação da voz, o ritmo, o tempo que ela leva para falar aquela história, os sinais não verbais que acompanham aquela narrativa e que muitas vezes guarda por trás daqueles sinais. A gente percebe sentimentos que estão guardados, encapados por aqueles sinais não verbais que vão acompanhando a narrativa da pessoa.
Então, o fato de a gente estar fazendo esse movimento, de estar acompanhando, compreendendo aquela pessoa, ela vai se abrindo para nós. E a gente vai ajudando, né? Pega um ponto aqui, pega um ponto ali, joga para lá, quem sabe aqui, vai acompanhando a narrativa da pessoa que ela vai trazendo para a gente. E aí, no momento em que ela vai falando, ela mesma vai organizando o que ela está falando. Porque a pessoa, quando ela vem, ela está muito já preparada para dizer assim, é isso aqui, ó. E vai entregar para você uma pérola da vida dela. Você tem que ter muito respeito para pegar essa pérola e cuidar dessa pérola, porque é muito precioso que essa pessoa está trazendo. É ela, in natura, chegando para você e falando, não estou dando conta mais disso. Então, esse cuidado que a gente tem é justamente pegar aquela pessoa, acolher o que ela está trazendo para a gente e devolvendo para ela com muito cuidado e tato, para que ela possa ir entendendo o que de fato está acontecendo com ela. E quando ela consegue compreender, parece que abre um clarão assim na mente e ela começa a entender o que está acontecendo, que por vezes é aquilo que a Jerusa falou agora há pouco, está levando para casa muito peso, não está deixando no trabalho porque não dá conta de deixar, está ocupando espaço demais quando poderia talvez pedir um tempo para ocupar menos espaço, está virando a chave para fazer aquele movimento que eu falei do altruísmo que está ultrapassando demais, está muito longe. Então são vários fatores que a gente percebe que a pessoa faz porque ela não se deu conta, não tomou consciência do que está acontecendo com ela. E aí quando a gente faz esse movimento, ela vai percebendo. E nós utilizamos algumas estratégias, por exemplo, de respiração consciente, da meditação que a gente encaminha para a meditação, das terapias integrativas e complementares que a Tainá falou tanto agora, né? A gente tem no nosso projeto, a gente tem várias terapias integrativas no nosso programa de extensão, sendo que, nesse momento, a gente só tem 2 terapias que estão funcionando porque é possível. A gente tem a terapia floral que está funcionando e tem o reiki também que está funcionando. Os demais não está dando para funcionar nesse momento, mas voltarão mais à frente, não é? Então, nós usamos também essas terapias para ajudar essa pessoa a ter outros cuidados. Se precisar, a gente encaminha para um psicólogo, se precisar, a gente encaminha para um psiquiatra, enfim, houve já necessidade de psiquiatra, houve necessidade de psicólogo, a gente utiliza esses meios também, mas o mais importante é o que a gente está naquele momento recebendo a pessoa. E ela fica 3 encontros com a gente, 3 ou 4 encontros, até que ela possa se organizar. O que a gente percebe que é muito interessante? É que é tão interessante porque a Vivian, uma querida, beijo Vivian, é tão interessante porque na medida em que a gente conversa com essa pessoa e que ela vai se percebendo e tomando consciência de quem ela é mesmo, é muito legal porque, às vezes, um encontro só já é suficiente. Ela foi ali só para aquele encontro. E ela, agora eu entendi, caiu a ficha, agora eu entendi o que está acontecendo comigo. E aí ela sai dali tão feliz. E é uma outra pessoa que sai dali. E é um encontro de pessoas, é um encontro de profissionais, mas é um encontro. E é legal, porque o que a gente percebe, né? Eu posso dar um exemplo assim, todo mundo conhece, todo mundo já se apaixonou um dia, então é fácil, pode até não ser enfermeiro, quem pode estar nos ouvindo pode não ser enfermeiro, mas você já se apaixonou um dia. E a gente, quando está apaixonado, a gente olha para a pessoa e a gente percebe que a pessoa está olhando para a gente com paixão. Então, aquela coisa gostosa, que é uma troca, né? Eu sei que eu estou sentindo meu coração, e eu sei que ela está me entendendo porque tocou meu coração. E aí a gente percebe que houve essa sintonia entre as pessoas. É o que a gente percebe no plantão. Quando você acompanha, você está junto, você segue, você caminha, você pega, ajuda, costura, para lá, para cá. Mas é ela que está fazendo. A gente pega só os pontos que estão soltos. E a gente vai ligando, ajudando a ligar. Quem sabe você pegasse esse aqui? Opa, quem sabe esse? Você trouxe. Mas não foi você que falou, olha aqui, a sua fala. E liga os pontos. Então, isso é fantástico, sabe? A gente conseguir tocar o coração das pessoas, tocar a mente das pessoas também. E aí ela se organiza. Uma experiência que eu vou contar, até para fechar minha fala,
uma experiência muito rica, tem várias, e os colegas têm inúmeras experiências também. É porque é uma fala, eu falei assim, olhar a narrativa e tal, não sei o quê, nem sempre tem a fala, minhas queridas, meus queridos, nem sempre tem. Aconteceu um tempo atrás, eu não vou dar um exemplo de agora, até porque é complicado nesse momento, mas assim, para trás um pouquinho, Covid mesmo, início lá, bem no início, eu recebo uma ligação, né, dessas assim, e aí a pessoa, bom, aceitou que fosse um vídeo, e quando eu falei para ela, né, eu vou chamá-la de Joana, e eu falei, boa tarde, Joana, em que eu posso lhe ajudar hoje? E daí ela começou a chorar. Chorou. E a gente fica 50 minutos a 1 hora com a pessoa. É a nossa proposta, né? E ela chorava. E eu, ok, tudo bem. Então eu botei mais atenção para ela e, enfim, flexionei mais o corpo para ficar mais próxima da tela, digamos assim. E ela chorava muito. Depois que ela terminou de chorar, aquele choro muito convulsivo, né, muito forte, ela para de chorar, e eu percebi que ela começou a se organizar para parar de chorar, e eu disse, Joana, mantenha os seus olhos fechados um pouco, nós vamos fazer uma respiração agora, e você vai me acompanhar, vai ser uma respiração guiada, pode ser? Ela balançou a cabeça que sim. Ela fechou os olhos, e eu, então, comecei a fazer uma respiração de 1 minuto, que a gente chama de respiração consciente, que é do mindfulness, né? Nós somos facilitadoras de mindfulness, eu sou, Janaína também é. E eu, então, fiz uma respiração consciente de 1 minuto com ela, né? Trazendo a consciência, a respiração, então, aquela que inspira, expira, isso durante 1 minuto, tem toda uma proposta de encher o abdômen, que é uma respiração abdominal, ela inspira, expira, fazendo mesmo o trânsito entre o simpático e o parasimpático, trazendo o parasimpático para entrar em ação, né, o nosso sistema parasimpático, através dessa respiração, é justamente para chamar o parasimpático para entrar em ação, para relaxar, dar uma sustentação na pessoa. Quando terminei a respiração, nesse 1 minuto, falei, agora, quando for possível para você, abre os olhos, e, né, espreguiça, e vamos fechando a nossa prática de respiração. Ela, então, fez isso, né, esticou, fechou, e deu um largo sorriso para mim, e eu sorri para ela também, que era uma outra pessoa que estava ali na minha frente. Ela ria, assim, um sorriso muito, muito bonito, muito gostoso. E aí eu falei, como é que você está se sentindo agora? Ela disse, Célia, eu estou muito emocionada e muito aliviada, mas eu estou muito emocionada ainda e muito aliviada, porque é a primeira vez que eu choro a morte da minha irmã. A irmã dela faleceu por Covid. E ela é enfermeira. Foi a primeira vez que eu pude chorar a morte da minha irmã, porque como eu sou enfermeira, eu não posso chorar. Claro, né? Eu tenho que ser forte para minha família. Eu pude chorar agora. E também, como eu não chorava, eu não conseguia respirar. Eu não estava conseguindo respirar direito. E eu pensava que eu estava com Covid, que eu não estava conseguindo respirar. E eu percebi que eu estou respirando. Então, vejam, a importância, não teve palavra, não teve nada. Nenhuma palavra que acompanhasse nada. Foi uma experiência que ela trouxe, e que eu pude fazer contato com essa experiência e trazê-la de volta a partir da respiração, que é o que nos sustenta, porque nós nascemos, a primeira coisa que a gente fez foi respirar, e será a última coisa, vocês sabem disso? A última coisa que a gente faz também é respirar. Então, tomar uma inspiração e começar a respirar conscientemente pode ser uma excelente estratégia que não custa nada, é barato, porque a gente respira todos os dias, a gente vai respirando, a gente não vive, mas a gente não tem consciência de que respira. Então, tomar consciência de que está respirando esse ar, de que o ar entra e o ar sai, e você pensar o ar entrando, o ar saindo durante
1 minuto. Pode marcar no relógio para não ficar preocupado em olhar para a hora, e é o que a gente consegue fazer. Essa cliente, essa menina ficou mais um dia só, porque ela precisou só mais um dia, apesar de toda a situação. O que ela estava precisando era disso. Era falar para alguém, chorar com alguém, ser permitido que ela chorasse e respirar. Para dizer, opa! Aí ela falou, tá tudo bem com meu pulmão. E estava tudo bem com o pulmão dela. E eu fiquei, assim, muito emocionada com essa história dela. Depois veio na semana seguinte, depois por mensagem, né, a gente vai trocando, até, né, enfim. E foi tão interessante. O Alexandre está falando aqui que a gente toca o outro com palavra e com olhar. É verdade. E é isso, e vocês tocam o outro, inclusive, também com o olhar de vocês a partir do momento que está com a máscara, né? É verdade. Então, nesse plantão, a gente toca o outro com as palavras, mas toca também com o nosso olhar. Porque é o que a gente tem nesse momento, a gente não tem mais nada aqui também, porque a gente fica falando como eu estou falando aqui agora com vocês, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa clareza, né? De que nós somos capazes, como enfermeiros de saúde mental, a gente precisa acordar para isso, né? Que tem um espaço enorme para nós cuidarmos, que nos é dado assim, sabe, é fantástico poder entender. Nós temos alguns instrumentos que nós já estudamos, que a gente pode colocar em prática esses instrumentos, que é poder cuidar das pessoas nessa dimensão afetiva, no que a Janaína falou que não é visível, naquilo que a gente não enxerga porque não está sendo colocado, mas que a gente percebe, que a gente sente. Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu copiei alguma coisa que vocês tivessem falado, né, falando das estratégias, enfim. Uma coisa bonita, né, que vocês falaram, a gente não dá conta, e é verdade. Tem uma prática em mindfulness que é da compaixão. A gente fala assim, olha, há momentos que a gente fala assim, ok, Célia, tudo bem, ok, você não dá conta de tudo. Ok, Jana, obrigada. Mais ou menos assim é o nosso plantão de escuta. Estou falando em nome do plantão de escuta, mas os plantonistas todos, né, com certeza têm essa mesma maneira de lidar do que eu estou falando aqui nesse momento. Gratidão a todos vocês por estar nos ouvindo hoje aqui. Tem muitas palavras aqui, muitos comentários, né, de nossos familiares, nossos amigos, participantes aqui da live elogiando, dizendo isso que é live, que bom compartilhar com vocês tanta emoção, intensidade nas palavras, assim, são vários comentários que depois vocês vão poder ver, né, e responder também, né. Agradeço, Célia, minha parceira de UERJ, no Procriar, né, foi minha professora e parceira da vida também, né, além da UERJ, né. Essa live, para a gente, ela é muito significativa, né? A gente estava falando aqui, antes de entrar ao vivo, porque como é bom para a gente estar junto com os nossos alunos, como é bom para a gente poder compartilhar experiências de quem está vivendo, bater um papo e saber como é que vocês estão. E isso para a gente é imprescindível. Então, muita gratidão a todos os ex-alunos. Que orgulho, que alegria, né, ver todos vocês. Muita gratidão, Célia, Luana, Liana, Jerusa, Tainá, por terem se disponibilizado, né, a participar dessa live, né. Nós dedicamos esta live a toda a equipe de saúde, aos nossos amigos, nossos colegas de enfermagem, da UERJ, do INTO e de todos os lugares, né? Até onde essa live chegar, né? Dedicamos a live a todos aqueles que todo dia transpõem barreiras para o cuidar, né? Que nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que a cada dia nós vemos as marcas nos nossos rostos, dessa luta, né, que é diária, né?
Então, nós somos muito gratos por esse momento e que orgulho de ser enfermeiro, que honra e que privilégio de bater no peito e dizer sou enfermeiro. Estou fazendo parte desse momento, né, junto com outros da equipe de saúde, de cuidar e ajudar tantas pessoas, né? Infelizmente, esse reconhecimento ele veio por uma pandemia, mas é tão bom olhar, né, nossos profissionais, nossos colegas, né, sendo valorizados por aquilo que nós fazemos há tanto tempo, né? Como é bom isso. E eu quero encerrar essa live dizendo assim, cuidem um do outro, né? Cuidem um do outro da sua equipe. Nós percebemos quando o nosso colega não está bem, quando está meio estranho, então cuidem um do outro. E nós cremos que Deus cuida de todos nós, né? Como nós falamos aqui, sejam aqueles que ouvem o que é inaudível, sejam o espelho da esperança, sejam aquelas pessoas, né, como a Liana disse, um instrumento de cuidado, porque é isso que nós somos, né? Muito além da técnica, né? Nós precisamos da técnica, nós temos a técnica, nós temos o conhecimento, mas nós somos pessoas que também tocamos a alma. Então, quero encerrar essa live com um poema de Fernando Sabino, que diz assim: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza que estamos começando, a certeza que é preciso continuar, a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos, então, da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Gratidão, gente, a todos os participantes dessa live, gratidão a todos que estão aqui fazendo os comentários. Muito obrigada a todos vocês e sigamos cuidando com amor, que é o que nós fazemos de melhor. Um beijo no coração a todos vocês.